Ei gente, tudo bem? Agora que acabaram os vlogs da viagem para Orlando, eu resolvi fazer aqui no canal um vídeo falando sobre um apanhado geral da viagem, né? Como se fossem lições aprendidas, coisas que a gente aprendeu com essa viagem aí para Orlando, né? Coisas que a gente faria de novo, outras que talvez não. Enfim, vai ser aí um resumão de coisas sobre a viagem. A ideia desse vídeo surgiu, na verdade, através de uma seguidora aqui do canal, que é a Ana Lígia. Ela comentou em um dos meus vídeos de que ela pretende ir para Orlando com as filhas dela em janeiro de 2019. E justamente porque ela pretende ir no mesmo período em que eu viajei, que é janeiro, ela estava procurando na internet algum vídeo que falasse melhor sobre o clima de janeiro, como é o funcionamento dos parques lá, e perguntou se eu poderia fazer um vídeo sobre como é Orlando em janeiro. Eu falei pra ela que já tinha um vídeo aqui no canal sobre como é Orlando em cada mês. Vou até deixar ele linkado aqui pra quem por acaso ainda não viu. E que talvez eu não tivesse material suficiente pra fazer um vídeo só sobre Orlando em janeiro. Porém, me surgiu aí a ideia de fazer esse vídeo tipo de lições aprendidas, né? Com um apanhado geral de como foi a viagem, né, como foi a experiência de Orlando em janeiro, que na verdade eu já tive até 2 vezes, né, porque as 2 vezes que eu fui pra lá foi no mês de janeiro, e também experiências gerais, independente do mês em que você vai viajar. Talvez muitas das coisas que eu vou falar aqui vocês encontrem naqueles vídeos de dicas gerais para quem vai viajar para Orlando, erros que você nunca deve cometer na sua viagem, enfim, vídeos aí desse tipo. Porém, se eu falar sobre algum desses tópicos que geralmente são abordados, eu vou tentar dar exemplos para vocês de por que realmente essas dicas são tão importantes. Antes então de eu começar a falar aí sobre esse resumão da viagem, eu peço que se por acaso você chegou aqui no canal agora através desse vídeo, não deixe de se inscrever. Deixe o seu joinha aqui para mim se você gostar desse vídeo, que é muito importante para o crescimento do canal. Assine o sininho de notificações se você quiser saber quando vão sair os próximos vídeos aqui do canal. Me acompanhe também lá nas minhas redes sociais e eu vou deixar linkado aqui para vocês também no box de descrição a playlist dos vlogs das férias de Orlando, caso você tenha chegado agora e não está entendendo muito bem como foi essa viagem. Começando então, eu separei alguns tópicos para falar aqui com vocês. Tá tudo aqui no meu computador para eu não esquecer de nada. E são os temas aí que eu vou abordar ao longo desse vídeo. Para começar, um tema que é dúvida de muita gente que vai para Orlando em janeiro e que inclusive era a maior dúvida que a Ana Lígia me perguntou, é sobre o clima, né, sobre o frio em Orlando. A maioria das pessoas fica pensando, pô, é na Flórida, faz frio mesmo? Faz, gente, faz frio. Então a minha primeira dica é, não subestime o frio de Orlando. Pode ser que você pegue dias quentes? Pode, nós pegamos dias quentes também. Mas no geral, as manhãs e as noites lá são bem frias. A sensação térmica também fora de casa, né? A gente fica muito fora de casa, né? A maioria das pessoas se programa para passar dias inteiros nos parques. Então, realmente a sensação térmica com o vento, com as áreas abertas, é cruel, sabe? O frio é intenso mesmo. Na maioria dos dias nós pegamos bastante frio. Não é aquele frio que talvez só uma jaquetinha, um moletomzinho vai fazer diferença. Às vezes você precisa de mais camadas, precisa de mais roupas, precisa sim de luvas, precisa de gorros, casacos mais pesados. Vocês, né, quem assistiu os vlogs, quem acompanhou os vlogs, pode ter percebido que em algumas cenas, né, alguns dias a gente estava com casacos maiores, às vezes parecia que eram casacos finos, mas a gente estava com algumas camadas de roupa embaixo, muitas vezes com luvas. Minha irmã, que é friorenta, sempre tremendo. Até meu namorado, que é calorento, ele tá sempre com uma jaqueta que na verdade ela é revestida de moletom por dentro. Então assim, é uma jaqueta que esquenta bastante, né? Eu comprei pra ele, dei de presente antes da nossa primeira viagem. E a jaqueta é muito boa, então ele pôde usar novamente. Comprei pensando justamente no frio e fez a diferença, realmente precisa. Em alguns dias nós levamos até mantas e usamos lá no Epcot, enquanto a gente estava esperando o show de encerramento. A gente usou mantas porque realmente o frio é intenso à noite numa área aberta. Teve só um dia em que eu passei calor, que eu fui de manga comprida
pro Magic Kingdom achando que ia fazer frio e fez um sol de rachar, realmente estava bem quente, mas foi apenas esse dia. Nos outros, teve dia também que deu para ficar de camisetinha alguns horários do dia, mas na grande maioria sempre com uma jaqueta, um moletom. Então a minha dica, como eu falei, é não subestime o frio e invista em camadas. Você pode sair com uma blusa que seja tipo segunda pele, né, que dá para você usar tanto ela sozinha ou com uma camiseta por cima ou com uma camiseta por baixo. Saia com um casaco aí de moletom, um casaco que esquente. E às vezes até, se a previsão do tempo tiver para bastante frio, um casaco mais pesado ainda ou uma manta. Por isso é sempre importante, né? Eu gosto de levar mochila para os parques, principalmente devido a ter que sair com esse monte de roupa. Porque também é difícil você sair completamente agasalhado, aí depois, né, fez um calorzinho, não fez tanto frio, você fica segurando aquele monte de blusa, é complicado. Então minha dica é, quando você sair de manhã vai estar um friozinho, se você sair cedo para ir pro parque, então vai bem agasalhadinho, pelo menos com um casaco médio, leva o casaco mais grosso na bolsa para de noite. Se ao longo do dia esquentar um pouquinho, você tira um pouquinho daqueles casacos, talvez fique só com a sua camiseta ou com a sua segunda pele, guarda na mochila, e à noite certamente você vai tirar tudo de volta, o casaco pesado, o casaco leve, e vai ficar igual um esquimozinho. Muito provavelmente, pelo menos algum dia vai acontecer isso na sua viagem em janeiro. E invista em luvas e cachecol e gorro, essas coisas. No nosso último dia de parque, a gente estava indo pro Magic Kingdom e resolveu pegar o ferry boat. Então veio aquele vento cortante, né, porque o barco é aberto. Eu tava vlogando pra vocês, então eu tava segurando a câmera. Eu não gosto de usar a luva enquanto eu tô segurando a câmera por causa da sensibilidade. E o vento tava tão gelado que ele queimou a minha mão completamente, gente. Depois ficou muito dolorido, realmente como se fosse uma queimadura. Eu fiquei passando bastante hidratante, mas não resolveu fácil. Depois ficou aquelas casquinhas, sabe, de quando você queima. Então o frio é intenso, o vento é intenso. Não subestime o frio, não subestime. Vá agasalhado e faz frio mesmo. Outra coisa que é mais ou menos relacionada ao frio, em relação à viagem a janeiro, é sobre os parques aquáticos. Muita gente pergunta, dá pra ir no parque aquático em janeiro? Dá pra ir no Discovery Cove? Eu nunca fui no Discovery Cove, mas talvez até dê pra ir, porque eles dão aquelas roupas tipo de mergulhador, né? Enquanto você tá interagindo com os golfinhos. Aquela roupa é térmica, então provavelmente você não vai sentir tanto frio. Agora, num parque aquático, onde você vai estar com aquela roupa, um biquíni, um maiô, uma sunga, e quando você sair da água, você vai estar exposto ao vento gelado, ao frio, ó, confesso pra vocês, gente, eu não encaro, né? Fui as 2 vezes, fiquei morrendo de pena de não conhecer os parques aquáticos, né? Eu ficava sempre assim, será que eu compro ingresso? Será que eu tento ir? Mas quando chega lá, não dá vontade de ir. A gente não foi em nenhum brinquedo que molha, em nenhum dos parques. Quem dirá em parque aquático? Nossa, me desanimou total. Realmente é um frio intenso. Então, eu sugiro assim, se você tiver muita vontade de ir em parque aquático e você não tiver outro jeito a não ser em janeiro, você deixa um diazinho reservado, né, na sua programação. Quando chegar lá, você fica sempre olhando a previsão do tempo. O dia que ficar mais quentinho, se você achar que dá para encarar, você vai lá e compra o ingresso na hora. Eu acho melhor do que você comprar antecipadamente o ingresso, depois chegar lá, se depara com um frio e não consegue usar. Então essa aí é a minha sugestão para quem tiver que ir em janeiro e quiser aproveitar parque aquático. Se por outro lado você quer aproveitar parque aquático e não tem obrigação de ir em janeiro, é melhor você já escolher outro mês do ano. Outra dúvida que todo mundo tem sobre qualquer mês do ano é como são as filas nos parques. As filas em janeiro realmente são bem misericordiosas, vamos dizer assim. São menores do que na grande maioria dos meses do ano. É considerada uma baixa temporada para a cidade de Orlando, para os parques e tudo. Porém, tem que ficar atento que até por causa disso, por ser baixa temporada,
os parques fecham mais cedo. Então não é porque tem pouca fila que você não tem que fazer um bom planejamento. Vai ter que fazer sim, porque são muitas atrações para menos horas de parque. Mesmo quando os parques abrem por muitas horas, é quase impossível você conseguir visitar todas as atrações de um parque no dia. Quando você tem menos horas disponíveis, então, mais difícil ainda, porque tem os shows, né? Você tem que encaixar aí na sua programação, os personagens, talvez um restaurante que você queira ir, né? Tudo isso consome tempo. Então, é necessário sim um bom planejamento. Muito provavelmente, seu tempo de espera nas filas vai ser bem menor. Porém, não subestime as filas de janeiro também, tá, gente? As atrações concorridas, elas vão ter lá mais de uma, às vezes 2 horas de fila em todas as épocas do ano. Então, no Magic Kingdom, a montanha-russa dos 7 anões vai ter sempre ali 1h30, 2 horas de fila facilmente. O Avatar no Animal Kingdom vai ter 2 horas, 2h30 que nós encontramos quando a gente foi no parque. O Hollywood Studios, agora com a chegada da Toy Story Land, pode esperar aí 2h30 também, pelo menos, para cada atração nova. No Epcot, Test Track, Frozen, Soarin', também facilmente 1 hora de fila. Então também não dá para subestimar. As filas são grandes, você tem que abusar de um bom planejamento, bons Fast Pass, que inclusive muitas pessoas perguntam assim: ah, janeiro é um mês de baixa temporada, eu posso ir sem Fast Pass? Gente, marca Fast Pass sempre. Fast Pass é um benefício gratuito, você tem que marcar sempre, 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 em qualquer época do ano. Mesmo que a fila seja pequena, mesmo que talvez você não vá nas atrações mais concorridas, é sempre melhor 0 minutos de fila do que meia hora de fila, né? Ou 10, né? Porque o Fast Pass também tem ali um pouquinho de fila. Mas é sempre melhor pegar menos fila, é mais aproveitamento de parque. Então, sempre marque os Fast Pass e não subestime as filas de janeiro. Faça um bom planejamento, mesmo sendo baixa temporada. O próximo tópico, ainda sobre janeiro, é que se você pretende ir para Orlando e quer ver mais coisas além dos parques, ou quer ver programações diferentes nos parques, janeiro não é o melhor mês para você ir. Janeiro é um mês que tem poucos eventos na região, até por ser baixa temporada. Não tem nada de muito especial rolando nos parques, igual decoração de Natal, decoração do Flower and Garden, por exemplo, né, que tem no Epcot, do Food and Wine. Agora, né, de 2 anos pra cá, o Epcot tá oferecendo uma programação diferente em janeiro e fevereiro, que é o Festival of the Arts, que é bem legal, ficam vários estandes de artes espalhados pelo parque e de comidinhas diferentes também, oportunidades de fotos diferentes. É legal sim, só que ainda é um evento que tá muito no começo. Ele não é tão consolidado igual o Flower and Garden e o Food and Wine, então tá nascendo ainda meio que essa ideia, né? Mas é um eventozinho legal. Só que no geral você não vai achar nada muito diferente nos outros parques. Então, se você já conhece Orlando, né? Já foi algumas vezes, já conhece os parques da cidade e tem a intenção de ver alguma coisa diferente, janeiro não vai ser o melhor mês. Ele vai ser um mês bom para quem tá indo pela primeira vez. Inclusive eu mesma fui a primeira vez e na segunda eu queria ter ido em outro mês do ano. Eu só fui em janeiro novamente porque é o único mês que minha mãe consegue tirar férias. Então não tinha jeito. Mas eu queria ver outras coisas de Orlando e não deu, porque realmente a cidade não oferece nada muito diferente nesse mês. Partindo agora então para as coisas mais gerais, né, que não são tão ligadas ao mês de janeiro, são lições mais gerais. A primeira delas é: não faça planos restritos para o dia da sua chegada em Orlando. Nós sofremos um pouco porque na ida o nosso voo atrasou. Não foi tanto atraso, né? Foi acho que 2 a 3 horas de atraso. Mas a gente tinha uma reserva pro almoço no Planet Hollywood. Então a gente ia chegar tipo umas 10 horas, acabamos chegando quase 1h da tarde em Orlando. O que bagunçou a nossa reserva pro almoço. Ainda bem que o Planet Hollywood é um restaurante que não cobra por reserva, né? Então eu consegui cancelar a nossa reserva. E por sorte consegui marcar ainda uma reserva para um pouco mais tarde. A gente poderia não ter conseguido, foi um pouco de sorte,
né? De repente a gente teria que comer em outro lugar se a gente não tivesse conseguido essa reserva. Então, como eu sempre falo, já falei algumas vezes aqui no canal isso, não faça planos para o seu primeiro dia. Aliás, não é que não faça planos. Não faça planos que exijam horários, né? Seus planos devem ser, vou chegar na casa que eu aluguei, ou vou fazer o check-in no hotel, vou dar uma passeada em Disney Springs, talvez, vou fazer compras no Walmart, talvez dar uma passadinha no Outlet, em alguma outra loja, coisas desse tipo, né? Se for em algum restaurante que não exija reserva, tipo o Olive Garden, por exemplo, o Red Lobster, enfim, outros restaurantes, né, que não tenha horário marcado, porque pode ser que se o seu voo atrasar ou você tiver algum percalço aí na estrada, né, às vezes a pessoa viaja para Miami e depois de Miami para Orlando, enfim, pode ser que algum percalço aí aconteça e atrase a sua chegada na cidade. Então é melhor deixar a sua agenda mais livre para esse primeiro dia da sua viagem. A próxima dica é sobre compras. Eu sou meio control freak, então eu faço lista de tudo. E eu super aconselho que você também faça uma lista das coisas que você quer comprar. Faça uma lista mesmo. Por quê? Para você, quando chegar lá e fazer essas compras logo nos primeiros dias de compras que você tiver disponíveis. Porque depois você vai ficar tão cansado que você não consegue lembrar direito o que você queria comprar e às vezes dá até preguiça de ir numa loja para comprar só aquilo. Eu falo por experiência própria, eu fiz essa lista e os itens que eu fui comprar primeiro, no primeiro dia de compras, eu consegui comprar todos. Os que eu deixei para comprar depois, alguns deles eu falei, deixa isso para lá, e depois me arrependi. Mas é porque o cansaço, gente, a viagem é muito cansativa, né? A gente faz muitos dias de parque, é muito tempo em pé. Aí os dias de descanso não são de descanso, porque a gente vai fazer compras e também fica o dia inteiro em pé, o dia inteiro pra lá e pra cá. E o cansaço vai te consumindo. Não tem jeito, gente. É humano, né? Tem gente que tem um pique muito elevado, mas eu me considero uma pessoa bem ativa, eu faço exercício físico normalmente, me alimento muito bem, sou bem ativa, faço caminhadas longas, não tenho muita reclamação, né? Sempre viajo, gosto de andar a pé por aí. Então eu me considero assim uma pessoa bem resistente para isso, né? Eu sou a última a reclamar, mas ainda assim é bem cansativo. Então eu sugiro aí que se você tem algumas compras específicas para fazer, faça sua listinha e vá nessas lojas primeiro. Às vezes, algumas pessoas dão a dica assim, é melhor você ir nas lojas de departamento primeiro, tipo Ross, TJ Maxx, essas que são ponta de estoque, ver os preços lá e depois ir no Outlet. Concordo com isso para itens gerais. Se você quer comprar, por exemplo, uma blusa específica de tal marca, um moletom, uma bolsa, sei lá, um sapato específico de tal marca, vá primeiro nessa loja, compre esse item que você quer comprar, o específico, guarda ele lá, tá compradinho. Depois, se você for numa loja de departamento e achar mais barato, é só você pegar o seu item e devolver. Você vai receber seu dinheiro de volta, vai ficar tudo certo, mas você já vai ter garantido ele logo de cara. Depois, se você não achar, você já garantiu, já comprou, não vai ficar pra lá por causa do cansaço. Então vai ficar tudo certo. Não deixe se levar só pela emoção aí, não confie tanto que você vai ser uma pessoa super disposta, porque o cansaço vai bater. Então faça sua listinha e vá nas lojas mais importantes primeiro. Essa dica de vá primeiro aonde é mais importante serve também para os parques. Se tem algum parque que você está com muita vontade de conhecer, é o parque que você acha que vai ser o seu preferido, que tem mais atrações que você quer visitar, vá nele primeiro. Porque o cansaço bate também para os parques, gente. Não adianta achar que vai chegar lá no final da sua viagem, você vai ter o mesmo pique do primeiro dia. Não vai. Algumas atrações que você até gostaria de ir, mas que são ali numa prioridade mediana, se ela estiver lá com talvez 70 minutos de fila, igual estava Space Mountain no nosso último dia de parque, você vai olhar e vai falar assim, acho que vou deixar passar. Realmente aconteceu com a gente. Nós não fomos nem na Space Mountain, nem na Jungle Cruise,
as duas no Magic Kingdom nessa viagem. Elas ficaram programadas para o nosso último dia de parque e estavam com a fila grande, então a disposição não deixou, né? A gente tava cansado, então a gente preferiu passear pelo parque e ir embora mais cedo, sabe? Então fica aí minha dica: parques prioritários e mais cansativos pro início da viagem, e parques que você, lógico, você quer conhecer também, porque você comprou o ingresso, vai lá, só que talvez não tenham tantas atrações que te encham os olhos, você deixa pro final e aí você aproveita de uma maneira mais light. Ainda nessa vibe de aproveitamento de parque versus cansaço, uma coisa que eu achei muito legal de fazer são os restaurantes table service dentro dos parques. Na minha primeira viagem para Orlando, eu não fiz nenhum restaurante dentro de parque. A gente só fez refeições do tipo quick service, né? Aquelas em que você chega, paga pela sua comida, retira a bandeja, senta e come. E agora nessa viagem nós fizemos praticamente um restaurante com serviço de garçom por parque. Olha, o investimento é alto, realmente, né? O preço é maior. Toma um tempo, sim, do seu aproveitamento do parque, porque você vai ficar ali pelo menos 1 hora e meia. E não são refeições obrigatórias, né? Não é uma atividade assim, nossa, você tem que conhecer esse restaurante. Só que é muito legal, gente. Eu gostei muito de todos os restaurantes que a gente foi dentro dos parques, principalmente os da Disney. A temática é maravilhosa, mesmo quando não tem refeição com personagens. A temática é muito legal, a comida é boa, o atendimento da Disney é excelente e te proporciona um descanso ao longo do dia, né? Você chegar ali e poder ficar 1 hora e pouco sentadinha, tranquilo, aproveitar a sua comida, comer devagar, conversar sobre o que está acontecendo no dia, né? Criar aquelas memórias ali com a sua família, com o seu grupo, é um momento muito legal. Você pode fazer isso comendo num restaurante quick service também? Pode, é lógico que você pode. Você também pode pegar a sua comida, sentar numa mesa e ficar lá 1 hora conversando e tal. Só que muito provavelmente isso não vai acontecer, principalmente em janeiro, porque vai estar frio do lado de fora. Se não for em janeiro, for no mês de verão, vai estar calor pra caramba. E os restaurantes table service são ambientes climatizados. E você tá vendo as coisas acontecerem, né? Você tá vendo o movimento do parque. Aí você já fica ansioso. Ai, meu Deus, tal atração tá com tantos minutos de fila. Vamos lá, vamos pegar um próximo Fast Pass. Ah, tá começando um show ali. Então, não é um momento de relaxamento. Dificilmente. Eu falo por experiência própria, porque eu também já fiz essa experiência de só restaurantes quick service. E você não vai ficar 1 hora ali. Você vai comer, engolir a comida, talvez até com calma, se você for uma pessoa que come devagar, mas rapidamente você vai querer voltar para a maratona das atrações e não vai descansar. É lógico que, como eu falei, isso aí é muito pessoal, é de cada um. Às vezes você pode querer mesmo esse ritmo frenético, mas se você não quiser, se você estiver com um grupo aí talvez de crianças, pessoas mais velhas que precisam desse descanso, eu acho que os restaurantes table service são maravilhosos. Para mim, achei que foi um ótimo investimento e pretendo sempre, em todas as minhas viagens, se eu tiver com um orçamento legal, colocar pelo menos um restaurante por dia aí de parque, porque eu achei muito legal mesmo, muito. Uma lição aprendida que serve muito para mim, porque como eu falei, eu sou control freak aí no planejamento, eu gosto que tudo sai certinho, mas eu tenho sempre que manter essa dica aí pra mim também, né? Uma dica sempre em mente, que é: você não vai conseguir fazer tudo. E tá tudo bem. Você não vai conseguir fazer todas as atrações, você não vai conseguir encontrar todos os personagens, você não vai conseguir assistir todos os shows de todos os parques, porque é muita coisa pra ver. Você não vai conseguir fazer tudo em um dia, não vai conseguir conhecer Orlando inteira em uma só viagem, mas tá tudo bem, gente. O que importa é você aproveitar os momentos que você tá vivendo. Pô, você tá de férias, tá numa viagem maravilhosa, com pessoas que você gosta. É lógico que ninguém vai viajar com pessoas que não gostam, ou talvez até sozinho. Então, assim, aproveita aquele momento e não fica pensando no que não deu, sabe? No que não deu pra fazer. Isso não significa que você não tem que fazer um bom planejamento. É lógico, você tem que ver quais são as atrações que são prioritárias para você,
o que você mais gostaria de fazer, montar lá um roteiro bonitinho para que possa dar tudo certo e para você não se arrepender depois, né, de não ter feito alguma coisa. Só que quando você estiver fazendo esse planejamento, já mantenha em mente que não vai dar para fazer tudo, sabe? Deixa algumas atrações ali já de stand-by, ó, se não der para eu ir nessa, tá tranquilo. E vai balanceando assim, ver o que é prioritário, ver o que não é tão prioritário. E se você não conseguir conhecer o que não é tão prioritário, o importante é que você aproveitou o que você conheceu, sabe? Não fica neurótico, não fica grilado e não acredita muito no que as pessoas falam aí sempre na internet. Eu já vi muita gente falar assim, ah, quando deu meio-dia a gente já tinha gabaritado o parque. É mentira, gente. Ninguém gabarita um parque em um dia. Não dá pra fazer. Existem vários desafios aí de fazer, vamos dizer, todos os brinquedos, né? Todos os rides de um parque no dia. Pessoas que participam desse tipo de desafio, elas se hospedam na Disney, pegam um dia que tem Extra Magic Hours começando 6 horas da manhã. É sério, tá? Isso é verdade. Tem dias que isso acontece. E que o parque fecha 1 hora, 2 horas da manhã. Você entendeu? É assim que tem que fazer para conseguir ver todas as atrações do parque. E isso só os rides. Se fosse adicionar shows, personagens aí, não dá, gente. É muita coisa. E vocês, se ainda não foram lá, vocês vão descobrir isso. Ninguém gabarita o parque. Então, pode ficar tranquilo. Ninguém faz tudo. Então, escolha bem o que você tem que fazer, né? O que é muito prioritário para você. Aproveite esses momentos. E o que não der para fazer, não deu, fica aí a desculpa para uma próxima viagem. A última lição aprendida que eu tenho, né, a última dica que eu tenho aí para vocês foi uma coisa que nós aprendemos nessa viagem, né, principalmente eu, que é não deixar pequenos problemas, pequenas coisas que vão acontecer ao longo da viagem atrapalharem a sua experiência. Nós tivemos nessa viagem 3 problemas aí com celulares. Meu namorado comprou um celular novo, então ele levou só o chip do celular dele. Quando chegou lá, o chip dele não funcionou no celular. E a gente sabia que não era problema do celular, porque ele testou no meu também. Então ele ficou sem acesso a celular a viagem inteira. Ele só conseguia usar o Wi-Fi, né? Porque o aparelho era um smartphone. Mas ele não conseguiu usar o número dele, não conseguiu usar o WhatsApp, que é uma coisa que ele gosta bastante de usar, enfim. Né? Teve esse problema que deixou um pouco chateado. Minha irmã teve um problema que o cartão de memória dela deu pau num dia. Aí o celular começou a reiniciar, ela começou a ficar desesperada que o celular dela estava num problema. A gente estava no parque nesse dia, no SeaWorld. E ela começou a ficar desesperada e eu falando, calma, né, não fica assim, vamos aproveitar e tal. E depois o celular até voltou a funcionar, só o cartão de memória que ela perdeu. Então foi outro percalço, né, que quase abalou aí o nosso dia de parque, depois ficou tudo bem. E no meu caso também, meu celular novo que eu tinha comprado caiu, a tela quebrou no meio do parque. Comecei a ficar desesperada, quase chorei. Saí do parque para tentar arrumar o celular, não deu certo. Fiz o que estava ao meu alcance e depois eu falei, quer saber? Meu celular é uma coisa, eu estou vivendo momentos aqui com minha família, com meu namorado. Eu tinha mais 2 dias ainda para aproveitar, eu ia ficar remoendo um celular. Celular a gente compra outro depois, conserta, né? Ah, poxa, é um dinheiro alto? É, mas a gente trabalha, sabe? A gente consegue correr atrás. Agora os momentos, gente, eles passam. Então aproveite cada momento que você estiver vivendo. Eu lembro sempre de um amigo meu, que a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro foi com esse amigo e um outro amigo. E o avô dele mora no Rio de Janeiro, ele já foi muitas vezes. Então ele estava apresentando, né, a cidade a nós somos no Cristo Redentor. E aí quando chegou lá em cima, né, eu maravilhado e tal com o Cristo, e ele falou assim comigo, vou falar igual meu avô fala, olha bem, grava bem essa imagem na sua memória, porque você não sabe quando você vai conseguir ver ele de novo. E isso ficou muito marcado para mim, e é assim que eu tento encarar a vida, principalmente as viagens, né, que são lugares que às vezes a gente não sabe se a gente vai conseguir ir de novo, né? Eu, por exemplo, achei que eu nunca nem ia conseguir ir a Orlando. Graças a Deus já consegui ir 2 vezes. Mas não sei quando vai ser a próxima vez, se eu vou ter outra oportunidade. Então, a gente deve aproveitar cada momento da nossa viagem, aproveitar o planejamento que a gente fez, não ficar muito neurótico também.
e viver aqueles momentos, observar os detalhes dos parques, das atrações, né, interagir com os personagens da melhor maneira como a gente puder, interagir com as pessoas, ver os shows, gravar todas aquelas imagens lindas na nossa memória e sair de lá sempre muito feliz. Pessoal, espero então que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tenham aprendido um pouco através dele, como eu aprendi através da viagem. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado muito dos vlogs também que eu botei aqui para vocês no canal, né? Eu fiz com muito carinho, gravei tudo com muito carinho para compartilhar com vocês, também para ter essas memórias gravadas aí, né, ao longo das nossas vidas. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre a viagem, quiserem saber mais alguma coisa sobre como é Orlando em janeiro ou em outras épocas do ano, deixa aí nos comentários, porque na medida do possível eu vou sempre ajudando vocês, adoro responder as perguntas e tudo. E até a próxima!